Muito bem, seguindo o Massud de Kuzari, sinto muito dizer, mas você foi enganado. Não só você, mas eu também o rei de Kuzar. Todos nós somos enganados, aparentemente pelo Haver. O próprio Haver, que trouxe todas as ideias, todo o conhecimento filosófico, enganou, digamos assim, o rei de Kuzar. Mas, na verdade, aquele que começou com tudo isso, aquele primeiro fingido que enganou o mundo foi o próprio filósofo. A gente viu na aula passada que o rei de Kuzar ficou impressionado com todo o conhecimento filósofo que o Haver trouxe para a gente, todas as provas de como o mundo é criado baseado nos 4 Esodot, os 4 elementos básicos da criação, e da existência da Nefesh, da existência desse Sechel HaPoel, desse ser, dessa consciência espiritual. E o rei de Kuzar ficou impressionado, ele adorou tudo isso que o Haver contou para ele. Até que o Haver fala para ele agora, na nossa piscina, onde a gente se encontra, no nosso parágrafo 14, ele fala para ele, olha, sinto muito, eu fiquei preocupado, eu achei que talvez você ia conseguir não ser enganado, não ser convencido por tudo que eu te disse, mas eu estou vendo que não, é disso que eu estava com medo. Eu estava com medo que você fosse enganado por tudo isso que os filósofos falaram. Agora, por quê? O que tem de errado? Apesar de tudo que a gente falou, faz sentido, muito bom, muito bonito. Por que dizer que tudo isso é uma enganação, tudo isso é uma falsidade, que nós somos enganados, Avdu Aleinu? Por que dizer isso? Então, o Haver, antes de entrar nos pontos que ele vai demonstrar como a gente foi enganado, sejam os 4 elementos, ou seja, a formação da Nefesh, ou esse Sechel HaPoel, o Haver fala primeiro a ideia geral. Como um ser humano consegue enganar o outro? Como os filósofos, na prática, na verdade, enganaram todo o público, toda a população. Então, o Haver fala para a gente o seguinte, tem um conceito na oratória, ou mesmo na escrita, em toda forma de comunicação, chamado demagogia. O que seria demagogia? Demagogia seria a capacidade de convencer alguém, de colocar alguém em um certo caminho, manipular alguém. Agora, a demagogia não necessariamente é negativa. Eu posso manipular alguém pelo bem dele, como você manipula, às vezes, uma criança para ele parar de chorar, para ele não ficar triste. Demagogia não é necessariamente algo negativo, mas a demagogia em si significa que eu estou convencendo alguém de fazer algo usando argumentos que não são argumentos reais. Não são argumentos que verdadeiramente deveriam motivar a pessoa a fazer o que ele faz. Existem vários e vários tipos de demagogia, grandes oradores, grandes políticos, muitas vezes eles conhecem bem todas as formas de demagogia na questão oratória, de como convencer as pessoas. Por exemplo, quando você quer convencer alguém a falar sim para alguma coisa, a aceitar alguma coisa, você fala primeiro 3, 4 coisas que ele com certeza concorda com isso, que ele com certeza aceita essa ideia, essa opinião, ele concorda, ele fala assim. E aí você fala mais forte uma segunda opinião que ele também concorda, ele fala assim, e no fim você fala o que realmente você quer dizer, que possivelmente ele iria duvidar, mas na hora que ele está empolgado nesse sim, claro, sim, ele acaba indo atrás do que você tem a dizer. Tem várias e várias formas de convencer as pessoas. Uma delas, fala para a gente saber, é o que os filósofos usaram. O que eles usaram? Como eles enganavam as pessoas, digamos assim? Se era propositalmente ou não, a gente não vai entrar aqui no caso. Mas por que as pessoas acreditavam no que os filósofos falavam, mesmo que isso daqui não é real, não é verdadeiro, como o Haver vai provar aqui em diante? O ponto era o seguinte, os filósofos, como a gente falou talvez algumas vezes, antigamente não tinha diferença entre ciências exatas e ciências humanas, era tudo uma coisa só. Se chamava filosofia, a ciência não era dividida em partes. Então, quando a gente fala dos grandes filósofos, como Platão, Sócrates, Aristóteles, a gente fala de pessoas que eram versadas tanto em conhecimentos exatos, como matemática, como lógica, e conhecimentos humanos, como sociologia, como religião, possivelmente, e várias outras questões. Ou seja, a mesma pessoa englobava tanto o lado exato quanto o lado humano. Agora, nas questões exatas, tudo que os filósofos falavam era realmente testado, analisado. O livro de lógica, todos os livros de lógicas de Aristóteles, ou toda a matemática que eles demonstravam, tudo isso era exato, não tinha erro, podia ser testado, podia ser aplicado, ia funcionar perfeitamente. Agora, quando as pessoas viam que esses grandes filósofos sabiam perfeitamente o que eles estavam falando em assuntos ligados à
à área de exatas, eles nem paravam para pensar que talvez nos assuntos ligados às áreas humanas, como sociologia, ou os assuntos ligados até não só à natureza do ser humano, mas a psicologia do ser humano, mas também a psicologia, a natureza do mundo, o mundo natural, a religião, eles não pararam para pensar que talvez não está certo, talvez isso não foi verificado, talvez isso não é comprovado. Ou seja, os filósofos usaram a fama, digamos assim, que eles tinham com relação ao mundo da exata, área das matérias exatas, eles usaram isso como base para passar o conhecimento deles, as conclusões que eles chegaram na área de humanas, sem realmente trazer argumentos e provas de que o que eles estão falando era correto. E não, vocês fizeram de propósito, ou isso aconteceu sem querer, eles simplesmente filosofaram, falaram como eles acreditam deve ser o modo de vida, como deve ser formada a sociedade, de onde veio o mundo, os 4 elementos. Pode ser que eles só falaram isso porque é o que eles pensavam, usaram o outro lado para tentar convencer as pessoas, mas na prática, a gente acaba acreditando em tudo que eles falam, por quê? Por causa da fama deles, certo? Como hoje em dia, a gente já comentou essa questão no passado, tem quem diga, hoje em dia, existe uma questão em hebraico, pelo menos já vamos traduzir para português, mas seria que o Ayadan, o Yeduan. Aquele que é conhecido, ele é conhecedor. Geralmente a gente tem na cabeça que aquele que é conhecido, que todo mundo conhece ele, que ele fez alguma coisa, que ele é famoso e todo mundo conhece essa pessoa, com certeza ele também é conhecedor. E o que ele diz, o que ele pensa, as opiniões dele são com certeza bem formadas, bem planejadas, pensadas e trabalhadas, o que na verdade não tem relação nenhuma. A pessoa pode ser extremamente famosa por alguma questão, seja porque ele é um bom pintor, seja porque ele é um bom ator, seja pelo que for, ou porque ele fez um vídeo legal e colocou na internet, ele é extremamente famoso, mas isso não quer dizer que ele tenha nenhum conhecimento em outras áreas, em outras questões. O conhecido não é necessariamente conhecedor. Os filósofos eram conhecedores das questões exatas, mas não necessariamente eles eram conhecedores das questões espirituais, por exemplo. Trazer o Rambam diz para a gente que Aristóteles ele alcançou o ápice, a maior capacidade intelectual possível nas questões físicas, materiais, porém em questões espirituais é outro tipo de pensamento, é outro tipo de fonte. Então ele podia ser um gênio, podia saber tudo de um assunto, mas isso não quer dizer que ele entende do outro assunto. O conhecido não é necessariamente conhecedor. Então eu falo, Javier Tucuzzi, primeiro saiba que é assim que funciona. Os filósofos todo mundo aceita o que eles falam, por quê? Porque eles eram muito bons em um ramo, em uma questão, nas questões exatas, isso funcionava na prática, isso aqui estava com certeza certo, porém, nas outras questões, nas questões humanas, não necessariamente. Então, tudo que eles falaram tem que, de novo, ser analisado, tem que ser verificado. Não vamos aceitar o que eles falam com relação à sociedade, com relação à psicologia do ser humano, com relação a Nefesh, a espiritualidade, só porque eles estavam corretos com relação à área de exatas. Então, tem que separar essas duas questões, tem que saber separar qual é o assunto que eles estão tratando. Agora, vamos lá. Com relação aos 4 elementos, certo? Não vamos entrar agora em todos, porque o Javier vai explicar um pouquinho sobre cada um deles. Então, tá bom. Os filósofos não têm uma base real para o que eles falaram ligado aos 4 elementos, mas a priori eram pessoas inteligentes de qualquer jeito. Igual no mundo de exatas eram pessoas inteligentes que chegaram em conclusões corretas, talvez com relação ao lado de humanas ou com relação à criação do mundo, aos 4 elementos, talvez eles tinham razão também. Talvez eles não tenham as mesmas provas empíricas igual eles têm com relação às áreas exatas, mas talvez aqui eles tenham razão também. Então, eu falo, Javier, olha, o que acontece aqui é que é tudo muito bonito. É tudo esteticamente perfeito. Imagina um mundo criado por 4 elementos. Esses 4 elementos se misturam e formam tudo que tem na criação. E quando você fala de terra, fogo, água, ar, as pessoas, olha, realmente a gente encontra esses 4 elementos no mundo. E é tudo muito bonito, mas na prática, fala, Javier, nada disso é real. Você alguma vez já encontrou um desses elementos puro, desconectado de tudo? Se a gente pegar um pedaço de madeira, certo? A priori, um pedaço de madeira, do que ele é feito? Ele é feito de terra, água, ar e fogo. Tudo é feito dessa grande mistura. Vamos colocar fogo nesse pedaço de madeira. A gente vai ter aqui um pedaço de madeira feito de terra, água, ar, pegando fogo. O que vai sobrar para mim? Primeiro, vai sair um pouco de fumaça. Vai chamar isso de ar. Vai sair um pouco, talvez, da umidade dele, vai virar água.
vai sobrar o que depois que queimar tudo, o que vai sobrar aqui? Cinzas. Será que essas cinzas é terra? Essas cinzas não são terra, não é exatamente a mesma coisa. O vapor que subiu da umidade não é água. Você pegar aquilo para beber, não é água de verdade. A fumaça que subiu não é ar, é outro tipo de coisa, é outro elemento. Ou seja, a gente não consegue realmente separar esses 4 elementos. Embora, para dar uma explicação um pouquinho mais moderna, a gente tenha usado aqui no nosso shurim, transformado água, fogo, ar e terra em gasoso, líquido, sólido, energia. Isso daqui é bonito, isso daqui é interessante, dá para pelo menos tentar traduzir um pouquinho desses conceitos, mas na época eles falavam desses conceitos por si só, como se realmente tudo na existência fosse misturado dessas coisas. A gente vê que na prática não é, isso não funciona dessa forma, não tem essa divisão, a gente não consegue separar e ver esses elementos por si só. O próprio éter, imagina esse éter que os filósofos costumavam falar, esse yesod, a base, esse fogo fundamental que se encontra no mundo, em todo lugar. Alguém já viu esse éter? Alguém conseguiu mexer? Alguém conseguiu utilizar ele? É bonito, é realmente interessantíssimo, mas na prática isso daqui não existe. Então, fala, Javier, olha, eles usaram primeiro a fama que eles tinham nas questões exatas e passaram isso, e utilizaram essa fama para dar veracidade para as questões espirituais sobre as quais eles falaram. Em segundo lugar, eles falam coisas bonitas, coisas interessantes, que parece que a gente adoraria que fosse real, digamos assim. Seria muito legal, seria muito interessante. Mas, na prática, se a gente for analisar realmente os conceitos que eles estão trazendo aqui, a gente vai ver que não faz sentido nenhum. Esses 4 elementos, ninguém nunca encontrou esses 4 elementos por si só. A gente não consegue pegar um objeto e separar esses elementos. A gente não consegue misturar 4 elementos e criar uma coisa nova. Fala, Javier, olha, tá bom que a gente encontra, vamos pegar o fogo, por exemplo. De onde chegaram nessa ideia de que existe o yesod do fogo, de que existe isso? Simplesmente a gente vê no mundo calor. Tem coisas que são mais quentes, tem coisas que são mais frias. Então falaram os filósofos, olha, de onde vem esse calor? Esse calor, aparentemente, ele vem de algum fogo original, de algum elemento original que é a base de todo o fogo. Isso é muito bonito, isso é muito legal, e seria divertido, seria muito interessante se fosse dessa forma. Mas a gente não encontra esse fogo objetivo, digamos assim. A gente encontra o calor, a gente encontra a produção, o fogo que a gente encontra, que produz o calor, a gente encontra o calor no corpo das pessoas, mas isso não quer dizer que necessariamente esse calor vem de pedacinhos de fogo que se encontram dentro da pessoa. A gente encontra o calor, a gente encontra o frio, a gente encontra a umidade, a gente encontra a secura. Mas isso não quer dizer que porque aquilo é úmido, que existe realmente o yesod, o elemento de água misturado aqui. Talvez é outro tipo de umidade. Ou seja, os filósofos tiraram conclusões baseadas que o calor, o fogo gera calor, então se tem calor no ser humano quer dizer que tem um pouco de fogo nele, a água traz a umidade, então se tem algo úmido, provavelmente tem um pouco de água misturado, mas não tem provas concretas disso. Por isso eu falo, Javier, olha, nós somos todos enganados, não se baseie no que os filósofos têm a dizer sobre o mundo espiritual, porque nada disso é testado, nada disso é comprovado. Então, embora pareça muito bonito, pareça muito interessante, foi falado por pessoas conhecidas, por pessoas famosas, até mesmo famosas pelo seu conhecimento, saiba diferenciar entre as áreas. O que eles têm a dizer sobre o lado mundo material, sobre o mundo físico, não necessariamente vai ser correto no mundo espiritual. Por isso, o Javier, a primeira coisa que ele derruba é a questão dos 4 elementos. Ele vai falar um pouquinho sobre como a Torá diz que o mundo foi criado, de forma bem simples, de forma não vai tratar realmente desse assunto. Depois ele vai falar um pouquinho da Nefesh. Como você vai provar? Primeiro, os filósofos eles trouxeram uma boa prova da existência da Nefesh. O próprio Javier trouxe 3 provas com relação a isso. Vamos ver em breve o que o Javier tem a dizer sobre a Nefesh. Até mais.